Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou médica neuropediatra e nesse vídeo de hoje eu quero tentar esclarecer para as mães, para as professoras, para quem lida com essa primeira infância, né, nos primeiros anos de vida, nos casos de suspeita de autismo, muita gente fica confusa a respeito do que é sinal de autismo ou não, né? Então, muita gente vem com aquela ideia de que anda na ponta do pé, olha a rodinha do carro, não aponta o que quer, ou o contrário, ele aponta, então ele não é autista. Minha gente, não são esses fatos em si. Se a gente usar os critérios do DSM-5, que são os critérios que são considerados hoje em dia, a criança tem que ter um déficit na interação, né, em fazer e manter relacionamentos, né? Tem que ter um déficit na comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? É a comunicação gestual. Então, são as expressões faciais, corporais, né? Os acenos, é o se fazer entender sem o uso tão grande da fala. Então, a fala em si nem é mais um ponto a ser avaliado, embora seja uma coisa sempre questionada, né? E padrões rígidos de comportamento, né? Então, uma dificuldade com mudanças, uma alteração para mais ou para menos sensorial, seja com som, com toque, né? De texturas. Então, por exemplo, andar nas pontas dos pés muitas vezes está associado a uma disfunção sensorial, no incômodo de pisar com a planta toda do pé no chão. E aí vem a questão do andar na areia, do andar na grama, do brincar de massinha, de amoeba, do ter incômodo com algumas texturas alimentares, pastoso, cremoso, tintura. Então, não é se anda na ponta do pé ou não, é se ele tem uma alteração sensorial para mais ou para menos, que pode ser tanto tátil quanto, né, a sonora. Então, tem muita criança que tapa o ouvido quando escuta motor de moto, secador de cabelo, liquidificador, mas não precisa tapar o ouvido. Tem criança que não tapa o ouvido, mas sai chorando. Tem criança que, se o lugar tá cheio de gente, sai porque fica irritado com barulho. Então, entendam, não é o tapar o ouvido em si, é o estar incomodado com sons que normalmente não incomodam tanto. Chora quando canta parabéns, quando estoura fogos. Mas se estoura fogos e chora, então é autismo? Não, minha gente, tem que juntar todos os critérios diagnósticos, não é? E uma coisa que eu gostaria muito de tentar clarear para as pessoas é a questão do interagir. Então, muita família vem achando que o filho não é autista, que não preenche critério, embora depois a gente veja que preenche, porque essa criança chega perto de outras crianças, corre no recreio ou com outras crianças, toca, abraça, passa a mão no cabelo, mas isso não é interagir, né? Então, assim, interagir é quando eu brinco com outras crianças de forma que a outra criança faz parte do contexto da brincadeira e sem ela não seria possível. Então, por exemplo, mamãe e filhinho, polícia e ladrão. E eu não uso essa criança como um boneco. Por exemplo, há crianças que gostam de abraçar outras crianças, de passar a mão no cabelo, de tocar, de beijar. Mas se a outra criança tá lá, não quero, vou sair, a criança não percebe o outro. Então, ela gosta daquela criança como se fosse uma boneca, um ursinho, algo que ela tem afeto, mas ela não leva em consideração a vontade do outro. Da mesma maneira que ele tem uma baixa iniciativa, por exemplo, de diálogo quando é verbal, ou um baixo interesse nos assuntos que não lhe são de interesse. Eu converso bem se é do assunto que eu tenho hiperfoco. Se não é, eu malemar respondo. Então, minha gente, interagir não é correr junto. Pode ser, se for uma brincadeira de pega-pega, e aí eu entendo que uma vez é de eu pegar, uma vez é de eu esconder, mas isso tudo dentro da faixa etária esperada. Então, por exemplo,
Tem mães que chegam com filhos de 4 anos e falam, mas ele aponta o que quer. Sim, mas e na idade que era para ter apontado, com 1 para 2 anos, apontava? Não. Me levava e ficava chorando na frente. Então, o que o critério pesa depende da faixa etária. Entende? Então, assim, não, ele tem um amiguinho. Mas esse amiguinho é um amiguinho que só faz o que ele quer da forma que ele quer. E as outras crianças ele não brinca. Então, ele tem uma dificuldade de criar e manter relacionamentos de amizade. Entende? Uma coisa que é muito importante, por exemplo, é o interesse pelo outro, né? O olhar. Então, às vezes, a criança chega aqui no consultório, eu tenho aqui no canto, um canto de brincadeira e aqui na frente está o paciente, né? Então, normalmente, quando a gente está conversando com a família, a criança vai ficar meio de olho, querer saber o que está falando, vem cutucar, vem mexer. Se ela é tímida, ela se esconde atrás da cadeira da mãe, aí olha, aí ela se esconde. É diferente. A criança autista entra, vai lá brincar, nem olha pra gente. Eu falo com a criança, eu chamo, a criança passa o olho por mim, mas não fixa o olhar. O interesse no outro é muito baixo. Então, minha gente, não é porque a criança corre com outras crianças que ela brinca. Brincar junto, por exemplo, eu brinco aqui de Lego e o outro amiguinho brinca de bloquinho do lado, eu não estou brincando junto, eu estou brincando perto. Porque se o outro sair com o Lego dele, eu continuo brincando com o meu Lego do mesmo jeito, não afetou em nada a minha brincadeira. Entendeu a diferença? Então, isso é uma questão que se erra muito, que se tem muita dúvida quando a gente conversa sobre autismo. É por isso que existem protocolos de avaliação muito bem estabelecidos para que não haja essa dúvida. Há muitos médicos especialistas que não gostam de protocolos, mas para isso, esse médico tem que ter uma grande habilidade diagnóstica, saber conversar, saber perguntar e saber observar muito bem, não é? Então, por exemplo, no último congresso de epilepsia que eu estive, que teve a mesa sobre autismo e epilepsia, o chefe, que é chefe da psiquiatria infantil, e agora que eu não lembro de qual universidade, mas é em São Paulo, ele falou, eu não uso tabelas, né? Eu não uso questionários, eu não gosto, eu acho que enrijece muito o diagnóstico, mas ele é um professor de psiquiatria, né? Então, assim, quando a gente tem essa dúvida, a gente recorre aos testes que são padronizados, avaliados e validados para fechar um diagnóstico correto. Mas ele é obrigatório? É obrigatório que eu faça ADOS, ADIR, para eu fechar um diagnóstico de autismo? Não, não é. Desde que esse médico tenha uma grande capacidade diagnóstica, tá bom? E aí, vale essas dicas de saber qualificar qualificar é a qualidade do diálogo, do brincar. E saber se isso está adequado ou deficitário para a idade. Deficitário não é ausente. Então, não é porque uma criança faz tchau que a linguagem não verbal está adequada. Por exemplo, eu já ouvi de uma adolescente que é autista, que quando ela era criança, que ela não tinha diagnóstico, as pessoas ficavam bravas com ela, porque achavam que ela sempre estava brava. E ela falava, mas eu não estava, eu estava feliz, mas ninguém achava que eu estava feliz. E se eu estava triste, também achavam que eu estava brava, ou seja, as pessoas não conseguiam ler a expressão facial dela, porque a comunicação não verbal, a expressão corporal gestual é deficitário, não é dentro do esperado. Essa criança, quando pequena, tem dificuldade de imitar, de fazer caras e bocas, uma coisa muito teatral, digamos assim. Eles têm essa dificuldade de expressar pensamentos, sentimentos e emoções pelo gestual. Então não é só porque aponta e dá tchau que não é autista. Senão também a gente não consideraria tantos autistas que têm altas habilidades ou um rendimento maior, porque eles têm um gestual bom.
não é? Tem um gestual muito bom, mas eles têm uma percepção do filigrama, né? Da linguagem não verbal do outro ruim. Então, muitas vezes, ele passa de sem educação. Mas você não percebeu? Nossa, mas como que você falou uma coisa dessa? Porque não tem maldade, é um pouco ingênuo socialmente. E dá fora, sabe? Porque fala umas coisas que... Ai, mas como que você falou? Você não percebeu que ela estava chateada? Entenderam? Então, o que é qualidade no brincar? É o criar, é o inventar. Então, quando que eu espero que uma criança brinque de faz de conta? A partir de 1 ano e meio, obrigatoriamente, não é? E aí o brincar de faz de conta não é só ir e vir com um carrinho. Eu tenho que criar uma história, o cavaleiro que foi salvar a princesa, ou então eu dou comidinha para boneca, eu dou banho, eu cuido. Ah, mas tem 5 anos e dá comidinha para boneca, mas começou com 5. Tá deficitário. Entende? Não é que não existe, mas aconteceu muito tardiamente. E aí, nessa idade, ela já não tem a percepção, por exemplo, de entrelinhas, de duplo sentido, de sarcasmo. Então, se as criancinhas da escola zoam, fazem uma piadinha, ela leva ao pé da letra. Isso é uma dificuldade na comunicação. Ela não entende as nuances da linguagem, que são ocultas, que são indiretas. Ela é literal. Então, às vezes, é uma criança ingênua que acaba até se envolvendo em coisas erradas na escola porque os outros abusam da boa vontade dela e da ingenuidade. Ó, vai lá e faz tal coisa, vai aprontar com tal pessoa. A criança vai e ela não vê que ela vai se prejudicar. Então, não é que ela não faz, mas ela não tem uma percepção adequada para a idade. Ela é ingênua demais. Literal demais, isso é isso. Então, bebezão. Mas eu sou um bebê? Não, né? É figura de linguagem. Entendem? Então, assim, gente, fugindo dos critérios diagnósticos pelas escalas que são validadas, é muito importante ter essa real noção do que é o autismo. O autista, ele às vezes é capaz de fazer tudo, mas tudo na hora que ele quer, como ele quer, da forma que ele quer, debaixo do interesse dele. Então é tudo autocentrado. Mas se você treina as habilidades sociais, ele vai ter uma vida muito mais tranquila. Você vai treinar ele perceber essas nuances de linguagem. E é para isso que as terapias entram, né? Então, a gente dando uma formação adequada, uma informação e um auxílio terapêutico adequado, você vai conseguindo uma qualidade de vida melhor, né? E é por isso que é tão importante um diagnóstico preciso e precoce. E realmente, minha gente, é muito mais frequente do que parece. Tá cheio de criança muito tímida na adolescência, depressiva, principalmente meninas que são autistas sem diagnóstico. Porque falou, e aí ninguém pensou. Mas se você vai questionar, não entende duplo sentido, não entende piada, não entende metáfora, tem hiperfoco, prefere sempre estar sozinha, gosta de algumas coisas diferentes, é chamada de esquisita, que não tá nem aí para os outros. E às vezes essa criança deprime por não atingir a expectativa de muita gente, da escola, da família, e na verdade faltou apoio adequado. Essa criança é autista, esse jovem, e não teve diagnóstico. Tem muito mais autista andando por aí do que a gente imagina. O transtorno do espectro autista, pelo último critério do CDC, estava 1 para 44 a incidência, mas por um estudo feito pelo NIH, que é outra metodologia, né? O do CDC é um corte transversal de crianças de 8 anos, o outro pega crianças, acho que de 4 a 14, é um negócio assim, é um intervalo maior, dá 1 para 30. Ou seja, tem autista na nossa sala de aula, tem autista no nosso meio, que está passando sem diagnóstico.
que a gente preste atenção e que a gente ajude essas pessoas com amor, com empatia e sem preconceitos. Porque aí a gente ajuda e vai tudo bem. Tá bom? Um grande abraço.